Clima bom de chuva para a gente conversar. Outro dia um amigo me liga, não desesperado, mas angustiado, porque ele tinha visto umas matérias de notícias que tinha deixado ele muito angustiado, muito preocupado e pensando nos filhos, e não conseguia dormir direito, e aquilo estava atrapalhando, não deixando ele conseguir trabalhar, manter uma concentração, porque aqueles pensamentos vinham o tempo todo na cabeça dele e ficavam martelando, né? E aí a gente começou a conversar a respeito disso, e eu lembrei de um vídeo que eu já tinha postado há um tempo atrás, falando justamente da questão do pensamento, de como é que ele funciona na nossa mente e o quanto interfere, e se não tivermos uma atenção, ele pode nos aprisionar também de forma que a gente fique mergulhados e cegos numa condição de perder o controle totalmente. E como que ele poderia realizar alguma prática que ajudasse a sair dessa condição, né? Limpar esses pensamentos e deixar de forma que fique fácil de estar levando, né? Desbloqueado. Primeiramente, eu estava dizendo a ele que todas essas emoções vividas, as fortes emoções, ou qualquer que seja ela é registrada no nosso cérebro, né, no HD do nosso cérebro. Tudo que a gente vive fica registrado lá. Mas existe, vamos dizer assim, níveis de prateleiras, aquelas que são mais visíveis, são mais guardadas com uma atenção, um carinho maior, né? Tanto emoções positivas quanto negativas. Elas ficam guardadas num local de destaque, onde sempre elas ficam circulando em nosso sistema. Por quê? Porque elas estão em destaque ali. E cada vez que elas aparecem, e elas dão essa volta no sistema, e a gente fortalece isso, é como se estivéssemos alimentando ela, dando com papinha na boca, criando mesmo ou uma coisa boa ou um monstro. E às vezes, muitos desses pensamentos, a gente sabe que eles aparecem nas horas que vêm nos atrapalhar mesmo, nos tolir, nos julgar, nos criticar, não dizer que somos corajosos para tomarmos atitudes, para nos posicionarmos, para nos colocarmos em destaque em qualquer que seja a situação. Vai sempre botar numa relação de riscos, de forma que a gente se sinta um total incapacitado de conseguir realizar as coisas. Isso, quando está voltado para a timidez, ela vem de forma estrondosa, porque a nossa cabeça, o cabeção, ele atrapalha mesmo, né? É um grande carrasco e inimigo que nos bloqueia total. Então, essas emoções vividas fortemente, elas ficam em destaque nessas prateleiras e ficam circulando, e às vezes é muito difícil a gente se ver livre disso. A partir do momento que você começa a ter uma observação mais consciente, fria e racional dessas emoções, você começa dentro da prateleira, nominar se ela é algo que realmente é legal ou não, se valeria a pena investir em ficar dando comida para este tipo de pensamento. E esse poder a gente tem, esse controle a gente pode ter, mas isso a gente precisa primeiro abrir esse universo da observação para a gente conseguir classificá-las, né? Aonde que estão essas emoções, o que elas representam verdadeiramente. E é isso que eu quero para a minha vida. Então,
a gente tem que ter também, dentro desse nosso processo de autoconhecimento, um discernimento de isso me faz bem, ou é como se fôssemos numa feira, víssemos uma barraca de frutas e tem ali algumas frutas que são podres, que estão estragadas. Você escolheria esta fruta e colocaria no teu carrinho ou na tua sacola e pagaria por ela e levaria embora e comeria essa fruta? Então é meio uma coisa bem parecida, quando a gente consegue observar os pensamentos, as emoções, porque as emoções elas geram os pensamentos e aí entra num círculo que isso fica viciando dentro do corpo e para você se ver livre às vezes é muito difícil. Então, quando você percebe que tais emoções, tais pensamentos são frutas podres, por que levá-las? Né? Deixe ela ali. Não dê voz a ela. E como isso pode acontecer? Essas emoções, essas experiências vividas fortemente, elas são registradas no nosso cérebro por conta da intensidade emocional que ela proporcionou. E isso é que faz ela ficar em destaque. E o nosso cérebro ele funciona dessa forma. Algo veio que marcou muito, ele fica se mostrando o tempo todo. Então, a gente pode utilizar esse sistema também ao nosso favor. Isso se chama a neuroplasticidade, que é a capacidade que o cérebro tem de se adaptar rapidamente a mudanças. Então, quando um pensamento, o que eu quero dizer com isso? Eu vou te dizer aqui na prática, o que você pode fazer. E isso foi o que eu conversei com ele. Quando um pensamento ruim vier à sua cabeça, primeiramente, não queira acabar com ele, eliminá-lo racionalmente. Não quero pensar nisso. Não é isso. É você entender o peso que ele vai representar na sua vida e imediatamente se lembre de alguma situação que aconteceu que lhe seja prazerosa, que lhe seja favorável, um pensamento positivo, um encontro, um relacionamento. Eu, por exemplo, eu tenho isso forte para mim. Eu e minha esposa jogamos frescobol na praia e a gente gosta muito de jogar e é um diálogo intenso da gente conseguir ficar minutos brincando, batendo bola com energia, com vontade, sem deixar cair. E isso gera um prazer e uma satisfação tão grande que é um momento assim muito prazeroso na praia, com o cenário visual. Então eu dei o exemplo. Você pegue essa imagem dessa sensação boa, se concentre, feche os olhos e perceba. Por esse pensamento, fique ali 1 minuto, 1 minuto e meio. Esse relembrar essa coisa boa vai fazer com que seu cérebro se fixe nele. E com isso, aquele outro pensamento que você não está afim de nutrir, ele vai morrer de inanição. Ele vai morrer de inanição. Então, você consegue mudar essa forma do pensamento. Isso é um poder que está na mão da gente. Na verdade, o que importa não é o que a vida nos joga, mas como a gente transforma aquilo que nos é dado. Aquilo que nos é dado. Como é que a gente transforma tudo que vem para a gente? Você vai querer comprar, você vai querer adquirir aquele fruto podre, porque foi jogado para você, porque foi te dado. Então a gente tem um poder, pela observação, de entender o que nos interessa realmente e algumas coisas que também vêm para cai na nossa mão, a gente tem que entender que o que é que importa é como nós vamos devolver aquilo para o mundo, como é que nós vamos responder com isso. E essa é uma prática. Se você começa aos poucos, você vai se tornando consciente da realização dela, ela vai transformar e mudar muito em muitas coisas na sua vida. Então,
reflita sobre isso, observe seus pensamentos e comece a pôr em prática essa tua postura positiva em que você começa a transformar e vai sentir que com essa transformação das suas atitudes, muitos aspectos da sua vida vão começar a melhorar, porque você vai se tornar uma pessoa mais leve, mais despressionada dessas tensões, porque a mente também promove isso tudinho. E a gente vai conversando por aqui. Vou aproveitar aqui esse restinho de chuva. Um abraço.